Boa noite, todo mundo. Esta noite vou explicar um pouquinho sobre a minha família. A minha família Tutti Frutti. E já vou explicar porque eles são chamados assim em um segundo. Muitos anos atrás, havia uma música que você deve conhecer, chamada War. Para que serve? Absolutamente nada. Bem, eu estava pensando sobre isso e cheguei à conclusão que, se não fosse pela guerra, minha família não existiria. Então, embora eu não gosto da guerra, há algumas coisas boas que podem sair desses tempos incertos, que a guerra traz sobre todos nós. Então, gostaria de apresentar-lhes a minha família. Aqui sou eu, minha filha, Elana, minha esposa, Janine, e meu filho, James. E nossa família representada aqui por minha mãe e meu pai, meu sogro e minha sogra, é composta por 6 países, 5 cidades, 6 línguas e 3 guerras. E tudo começou em 1936. E no ano 1936, meu pai tinha 17 anos, morava em Barcelona, e aos 17 anos estava na guerra. Ele estava lutando em Barcelona e na Catalunha contra os nacionalistas, onde teve uma das piores experiências da sua vida. Em 1939, as tropas nacionais haviam invadido a Barcelona e o meu pai e muitos conseguiram escapar pela fronteira norte dos Pirineus, aqui. Para a França, onde foram colocados em campos de concentração, eles tiveram a chance de viver, juntando-se à legião estrangeira, francesa, ou apodrecendo nos campos de concentração. Meu pai escolheu na legião francesa estrangeira. E de lá, ele foi lutar na Algéria, aqui. E então, eles o enviaram para a Noruega, no norte. Depois, para a França, onde os alemães acabaram tomando Paris, explotando todas as tropas de França. Foi então que meu pai chegou no Reino Unido, em Londres, em 1940. Para minha mãe, foi um pouco mais fácil. Ela passou a guerra na Irlanda. Ela morava em uma pequena cidade chamada Bray, que fica perto de Dublin, aqui. Depois da guerra, ela veio para Londres como seu pai em 1948, porque havia mais trabalho em Londres do que na Irlanda. Do lado do meu esposa, meu sogro, Jan, ele nasceu em um lugar chamado Brno, aqui, na República Tcheca. Por ser judeu, passou a maior parte do seu tempo em campos de concentração, incluindo este, chamado Auschwitz. Ele conseguiu sobreviver e depois da guerra voltou para a República Tcheca. Ele teve a sorte de ter uma tia que morava no Reino Unido, podendo então vir estudar em Londres em 1948. Minha sogra, o nome dela é Julie, ela nasceu em Haifa, aqui. Até a formação do Estado de Israel em 1948, Haifa fazia parte de Palestina
E seu pai fazia parte do exército britânico. Ele era britânico e vivia e trabalhava na Palestina. E a sua mãe, que veio da Palestina, falava árabe. E depois da guerra, eles voltaram para Londres em 1945. Então, vocês podem ver na década dos anos 50, minha mãe e meu pai conheceram e tiveram a mim, meus 2 irmãos e 2 irmãs. Os pais de minha esposa também se conheceram e tiveram 2 meninos e ela. Quando olhamos para nossos filhos, podemos ver que eles são compostos do produto de 5 cidades diferentes em toda a Europa. 6 países diferentes, 4 nacionalidades e 5 línguas diferentes. É por isso que chamo a minha família Tutti Frutti, porque são crianças mais misturadas que já conheci. Então, quando as pessoas vêm falar para mim sobre guerra, me perguntam o que tem bom disso. Eu simplesmente digo que, embora não gosto da guerra, mas se não fosse por essas 3 guerras e o deslocamento dos meus pais e meus sogros, seguro que minha família Tutti Frutti não existiria. Senhor Toastmaster.